Fala aí galera, eu sou o T e você acha que são as suas cartas? São nossas cartas. Sayonara. Eu devia ter separado esse vídeo aí. Mas bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouco com vocês sobre mais um dos decks da próxima... do próximo Deck Builder Pack, né? Que é a coleção que lança 3 arquétipos novos, 3 decks novos pro jogo. E, ultimamente, essa coleção do Deck Builder Pack, como eu já comentei um pouco sobre esse tipo de coleção nesse vídeo aqui em cima, vem trazendo cartas muito impactantes pro jogo. Porque, simplesmente, nos 2 últimos Deck Builder Pack, nós tivemos a inserção do Malice Riser, que lançou no Crossover Break no fim do ano passado, no TCG, e nesse ano nós já tivemos o Justice Hunters, que foi lançado inserindo 3 decks no meta, o Canine, perdão, o Dracotail e o Yuumi, que são metas até o momento atual. Era-se esperado que o próximo Deck Builder Pack fosse também bem impactante, mas não foi tanto. Esse próximo Deck Builder Pack que chega pra nós no começo de dezembro, então daqui a pouco chega, chama-se Phantom Revenges, e eu já comentei um pouco com vocês sobre os decks dessa coleção, que no caso trata-se de um deck Synchro, que é o Killer Tani, que eu já comentei nesse vídeo aqui em cima. Depois dele tem um deck de Pendulum Flip, que é o deck de Enecraft, e aí o último que falta dessa leva de cartas são o deck de Heka Hands, que nada mais são do que o arquétipo de fusão desse Deck Builder Pack. E quando eu vejo um deck novo de fusão, geralmente me dá preguiça de ver, porque as fusões tendem a ser o tipo de mecânica que, por serem mais atrasadinhas com relação aos Synchros, que é muito simples, é botar o bicho no campo, ter Tanner não Tanner, somar o nível e pum, fez o bagulho. Se for deck de Link, também é colocar os bichos no campo, tentar uma gimmickzinha diferente, igual o Malice tentou fazer, trabalhando com banimento, mas é juntar os bichos no campo e tal. O ritual e as fusões tendem a ser as mecânicas mais atrasadas. E em ritual tende a não ter muitos suportes, porque os monstros rituais vêm do main deck, mas as fusões me irritam, porque como vem do extra deck, eles tendem a roubar muito na mecânica pra fazer fusão, embaralhando material do cemitério igual o Phantom e o Bell, banindo o bicho do cemitério igual eles fazem com aquele, sei lá, o Gladiator Beast, o Dragon Mage, o Ritual Beast. Então me dá preguiça de acompanhar. Porém, esse deck Heka Hands não é um deck que usufrui dessa parada que a Konami quer que o deck seja quebrado, quer que ele seja forte e rouba na mecânica. Ele até rouba um pouco, mas o arquétipo é interessante e equilibrado. Pelo menos eu não fiquei puto vendo ele, o que muito me alegra. Vamos acompanhar o Heka Hands, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela a gente vai acompanhar esse deckzinho que recebeu no Deck Builder Pack do Phantom Revengers, né? Assim como os demais decks, ele recebeu, ó, uma carta, o monstro de main deck, 2 cartas, 3 cartas, 4, 5 monstros de main deck, 1, 2 fusões, 1 spell, 2 traps. Quando você vê trap já é um bagulho meio incômodo, né? Porque tende a não ser de traps que faz um deck ser bom. E aí eles lançaram de maneira separada a spell que tem o nome do deck, né? Heka Hands. Inclusive aqui, ó, o anúncio que eu tenho dentro da Yu-Gi-Oh! Meta ainda tava com aquele deck, aquele nome diferente, né? Que, enfim, esse nome aí. Mas que depois foi adaptado pra Heka Hands. Então, cara, esse aqui é um arquétipo em que a gente vai tentar trabalhar no que eles têm em comum, e todo arquétipo tende a ter algumas questões em comum em todas as cartas. Aqui, esses monstros, esse deck ele não tem um normal summon, tá? Todos os monstros aqui, esse é nível 6, esse é nível 6, esse é nível 7, esse é nível 7, esse é nível 7. Então você separa entre os pequenos, que são os anjinhos aqui, que são nível 6, e aí observa que ele tem asas aqui, ó, no lado, depende do lado que você tá olhando, mas do lado direito do bicho ele tem as asas aqui como sendo umas mãos. Por isso que o nome é Heka Hand. A arte é muito descolada, inclusive. Me lembra um pouco, apesar deles serem Illusion, me refere a eles serem, na verdade, Light Fada. Como que são os Dark Lords? Os Dark Lords são Fiend, né? É isso que eu quero chegar. Eles serem ou demônios de luz, ou serem, então, fadas de trevas. Me remete um pouco isso, sabe? Meio que na lore do Dark Lord.
eles me remetem com essas artes desses carinhas aqui, que no caso são as principais cartas, né? A Ibel, que são os recarrentes pequenos de nível 6, e a Yadel. E aí observa que a asa dela, que é feita de mãos também, tá no outro lado. A arte dessas mãos também, eu achei ela meio interessante, lembra um pouco o Manju, né? Que Manju of the Thousand Hands, uma parada dessa, mas olhando pro anime também me refere um pouco do Boku no Hero, né? Pra quem tá vendo aquele último arco ruim pra caralho do vilão lá, que eu até esqueci o nome dele. Caralho, puta que pariu. Mas que ele faz múltiplas mãos e parece exatamente com isso, né? No quesito do design dos bonecos. Bom, então nós temos os recarrentes pequenos de nível 6 e o deck não tem normal summon. Porque como é nível 6, não tem normal e a gimmick dele, a mecânicazinha dele, não remete a você ficar baixando esses caras, tá? A gente já vai chegar no funcionamento dessas cartas. Esses bichinhos pequenos de nível 6, eles não ditam a dinâmica do deck. Quem dita a dinâmica do deck são esses caras aqui de baixo, os nível 7. E esses nível 7, eles têm uma característica, que é, se cartas são adicionadas para a mão do oponente, exceto durante a draw phase, você pode special summon essa carta. Então, em qualquer buscada do oponente, os recarrendes se invocam no turno do oponente. Geralmente, né? A não ser que o cara te dê um FUA. Aí você faz um special summon, ele compra uma, aí você efeita o recarrende e invoca. Pode ser nesse cenário, mas a buscada do oponente de comprada de cartas, ou de adição de cartas, tendem a rolar no turno do oponente. O que? Quando eu vi isso, estralou na minha cabeça aqui. Beleza, vai ser um deck daqueles que eu adapto a minha jogada para que os meus monstros de main deck interajam com o oponente de alguma forma. Era o que eu esperava. Os 3 têm esse trigger, os nível 7, tá? Mas não é exatamente assim que funciona. Mas enfim. Então, agora a gente vai tentar comentar um pouco sobre as cartas. O objetivo do deck é que a gente consiga interagir baseado em ação do oponente, que é essa parada de adicionar cartas, e que a gente saia pegando as cartas dele de determinados lugares, do cemitério dele, da mão dele e do extra deck dele. E também quando a gente interage através das traps, se eu interajo com a counter, as counters são muito simples, eu posso negar a ativação de Spell Trap se eu controlo um Recahand, e aí eu posso setar a carta no meu campo. Ou eu nego um monstro do oponente e invoco ele pro meu campo. Então a gente vai interagir tomando as cartas do oponente pra nós. Enquanto ele movimenta o deck dele, eu trigo meus Recahands pra invocar. A ideia é essa, porém o deck é bem deficitário, como vocês vão me acompanhar daqui a pouco. Vamos aos efeitos. Primeiro, o Ibel, que esse aqui é o melhor bicho. O efeito dos pequenos, que não é de normal summon, mas é o seguinte, você pode revelar essa carta na tua mão, embaralha ela pro deck, e no caso do Ibel, você special summon um Recahand monstro do teu deck em posição de defesa, exceto ele mesmo, tá? Como ele é um Illusion, aqui é um arquétipo todo de Illusion de luz, como ele é um Illusion, ele diz que se essa carta batalha com o monstro, nenhum jogador é destruído, nenhum monstro é destruído por batalha, né? E como é um deck de fusão, ele tem um efeito se ele cai no cemitério, pra poder te dar valor nas cartas. Então, os recarrentes pequenos são as cartas boas do deck, tá? Se ele é mandado pro cemitério, de qualquer forma, mas geralmente por material de fusão, você pode escolher um recarrente monstro no teu cemitério e faz summon dele. Então, esse cara se mostra da mão, volta pro deck, invoca qualquer recarrente do deck. Se ele vai pro cemitério, e geralmente é por fusão, mas pode ser por link também, eu posso invocar um Recahand do meu cemitério. Então esse é o efeito desse cara. E junto com a Yadel, são as melhores cartas que nós temos aqui. A Yadel, por outro lado, também é um Illusion de nível 6, como todos os monstrinhos, só que ela é o pequeno, né, de nível 6. O efeito também é revelar essa carta na tua mão, devolve ela pro deck e adicione um Recahand Spell Trap do deck pra tua mão. Eu achei que ele poderia setar do deck, né? Se pudesse setar, acho que seria mais interessante. Adicionar ou setar pra jogar em volta de draw, mas enfim. O efeito de Illusion, que se batalha nenhum bicho morre, e aí se ela também é enviada pro cemitério, você pode escolher um Recahand Spell ou Trap no teu cemitério, seta no teu campo. Então, aqui nós temos as cartas que interagem com as nossas cartas, o que são pouquíssimas as cartas que fazem isso. No caso, tanto o Ibel, que são os bichos bons, né, que invoca um Recahand do deck, e o Yadel, que busca uma Spell Trap do deck pra mão, se elas são enviadas pro cemitério, uma invoca um outro Recahand e essa aqui seta uma Recahand Spell Trap. Então, essas são as cartas de valor que nós temos nessa engine. E esse deck é muito esquisito e a gente já vai chegar lá. Bom, a gente passa pro próximo meninão aqui, agora a gente vai pros bichinhos grandes de nível 7, que o primeiro efeito deles são iguais. Se cartas são adicionadas pra mão do oponente, exceto na draw phase, você pode dar efeito desse cara e invoca ele da mão, tá? O que, de novo,
colocou o gatilho na minha cabeça de que, beleza, esses caras eles vão interagir porque quando o oponente mexer as cartas, eu posso buscar, inclusive esse deck, por ter esse efeito, podia ter uma quick rota, uma rota quick, como eu comentei com vocês no vídeo do Killer Tani, geralmente esses decks que tem rota quick, a Konami usa só pra driblar o draw e tal, por uma coisa que realmente não faz muito sentido ser um rota quick, é só pra ser bom, porque é muito melhor que seja um rota quick do que um rota normal, porque um rota quick eu posso dar em chain a um draw, por exemplo, é só por isso. Pouquíssimas vezes tá ligado com a gameplay do deck. No deck de Killer Tani, por exemplo, tá. Esse deck, se ele tivesse um rota, que não fosse só o monstro, né, só aquela menina que volta e pega um Recurrent Spell, deveria ser quick. Porque se eu tenho monstros que trigam pra entrar por special no campo no turno do oponente, quando ele move cartas, quando ele adiciona cartas, então, se ele dá efeito pra buscar uma carta e eu dou o meu rota quick de Recurrents, eu poderia buscar, e aí na resolução ele ia mover a carta e eu ia trigar o meu Recurrent e baixar pra interagir com ele. Eu imaginei que seria algo assim, não é, tá? Agora, se cartas são adicionadas, ele se invoca, ele é um illusion, então os bichos não morrem na batalha envolvendo ele, e durante a main phase do oponente, você pode escolher um monstro no cemitério dele, faz summon no seu campo, mas banam quando ele deixar o campo. O que é que você acha desse efeito? Você pode olhar isso e pensar aqui, pô, mano, mas que bicho que eu vou invocar no cemitério do oponente pro meu lado? Você pode olhar nessa perspectiva e, tipo, eu vou pensar no que eu vou tomar do oponente pro meu lado pra essa interação. Mas geralmente não é assim que funciona, né? Você vai pensar em que você vai dar esse efeito e vai dar um Didi Crow no oponente. Um Didi Crow é tirar a carta do cemitério do oponente que ele vai aproveitar, principalmente se for em chain o próprio efeito. Então, esse cara, se ele tiver em campo e o oponente for dar algum efeito, por exemplo, Normal Yumi, Linka, Garra, Mion reviveu o Yumi, chain desse cara e rouba o bicho pra mim. Eu não vou ter proveito desse Yumi propriamente dito, mas eu tirei o bicho do cemitério dele, então isso pode ser interessante, tá? Então tem essa questão em volta disso e ele dá um pseudo Didi Crow tomando o monstro do cemitério do oponente pra mim, o que em poucos casos eu ainda vou poder usar esse monstro que eu roubei pra mim como efeito próprio, saca? Mas esse é o Recurrent aqui. Eu achei bem esquisito, bem ruim, mas tudo bem. Vamos pro próximo. Esse próximo aqui, ele também é bem esquisito. Ele triga da mesma forma, o primeiro efeito é igual, o segundo efeito é igual. Perdão, o terceiro efeito é que é igual, né? Que é de nenhum jogador morrer porque ele é um illusion. O primeiro efeito é que se o oponente adiciona cartas, eu invoco ele da minha mão. E aí, durante a main phase, eu posso escavar 3 cartas do deck do oponente. E aí eu faço special summon de um monstro escavado do deck dele pro meu lado. E aí eu embaralho o resto das cartas no deck do oponente. Então, ele entra, escava 3 da carta do topo do deck do oponente e invoca pra mim. O objetivo aqui é, que monstro é esse que eu vou invocar pra mim e o que eu vou fazer? Sabe, tipo, é muito esquisito. Daqui a pouco a gente conecta tudo e vai fazer sentido. Porém, o bagulho é que eu preciso interagir pegando cartas do oponente pra mim. E esse Recurrent faz esse papel. Ele escava 3 cartas do topo do deck do oponente. Geralmente vai ter um monstro em 3 cartas. É muito difícil que não tenha monstro. Então eu roubo ele pra mim. É um monte do oponente que vai estar no meu campo e isso vai fazer diferença, mas é só isso que ele faz, tá? Se a gente passa pro próximo, é o Recurrent Breus, e aí ele também é nível 7, ele triga da mão igual, ele não morre na batalha, e durante a main phase eu posso olhar uma carta aleatória da mão do oponente, e se for o monstro eu faço summon dele no meu campo. Então eu tenho monstros aqui que interagem roubando o monstro do oponente pra mim. O Breus pega da mão do oponente pro meu lado, o Gigas, ele pega do deck do oponente pro meu lado, e o Godus, ele pega do cemitério do oponente pro meu lado. É uma temática que a gente entende e beleza, os caras fizeram, mas esses bichinhos são muito ruins, muito ruinzinhos. Agora a gente vai na parte que tenta transformar o deck em algo melhor. O primeiro é o Recurrent Jauza, que é esse bichinho aqui, a fusão, e é ela que a gente vai fazer, e ela é uma das coisas boas que o deck tem. Então o material de fusão é um Recurrent mais um Illusion, então é genérico. Qual deck que usa Illusion que faz fusão? Pois é, esse aí mesmo. Agora o efeito, ele deve ser Fusion invocado. Ele é must first, né? Primeiro ele tem que ser Fusion invocado ou Special invocado do extra deck por tributar um Illusion e um Face Up Monstro que você controla que era do oponente. Como que eu faço isso? Então, pra burlar o summon dele. Mas observa que esse deck, ele tem tão pouco o papel de ser realmente bom, que até essa forma de você fazer a fusão dele roubando é meio difícil quando você parar pra pensar. Na verdade não é tanto, mas, sabe, eu posso roubar na forma de fazer ele se eu estiver usando o monstro do oponente que tá no meu lado do campo. É assim que eu roubo na mecânica de fusão com esse bicho, com esse deck. Mas enfim, dá pra você fazer. Se você não percebeu, a forma mais segura que tem de você pegar monstro do oponente não é com Godus, porque eu tenho que pegar do cemitério do oponente. E é só durante a main phase do oponente, então não faz sentido. Se for com esse cara, é da mão do oponente, então, sabe... Pode ser que, sim, durante a main phase eu olho uma carta aleatória da mão dele e vai ser um monstro, eu invoco pro meu campo, e se eu fizer isso, eu tributo o Breus e o monstro do oponente.
dá pra fazer também. Ou então eu faço isso com Gigas, que o Gigas olha 3 cartas no topo do deck do oponente. Beleza, que você pode colocar em perspectiva. O que é melhor, eu ter o Gigas ou o Breus? O Gigas olha 3 no topo do deck do oponente. O Breus, ele olha 5 na mão do oponente e tem que ter um monstro ali pra eu invocar pro meu lado. E eu olho a mão dele. Então, de repente, o Breus pode ser algo interessante nesse sentido. Porque, você não olha a mão dele, na verdade, né? Desculpa. Você pega uma carta aleatória da mão dele, mas aí é 1 em 5, e aí você, na verdade, você chuta só um, então, né? Parando pra pensar. Você chuta uma carta. Se for uma spell, você se fudeu. Então é melhor mesmo usar o Gigas, porque o Gigas escava 3 do deck do oponente. E se for um monstro, você rouba pra você. E aí você vai ter o Illusion e o monstro que você tomou do oponente. Aí você faz o Contact Field desse cara. Mas até esse Contact Field roubando na mecânica é esquisitíssimo, cara. E esse deck, coitado. Mas a gente segue. O efeito dele no campo é que durante a main phase você pode pegar um Recahand card do deck ou cemitério pra tua mão, bom efeito, e aí como ele é um Illusion, não morre na batalha. Então esse cara é só um Enable, a fusão que eu faço não interage. Então a outra fusão que eu faço vai interagir, não é? Que é o Recahand Channel. Ele é feito com 3 Recahand, pesada a forma de fazer. 3 Recahand não é genérico envolvendo Illusion, por exemplo. Durante a main phase você pode olhar 2 cartas aleatórias do extra deck do oponente. É claro, tava faltando o extra deck, né? Se um bicho olha da mão e toma, o outro olha o deck e toma, e o outro pega do cemitério, é claro que faltou do extra. A fusão, que usa 3 Recahand de material, olha o eixo do oponente e um dos 2 cartas aleatórias que você olhou, você pode invocar pro teu lado. Vai ser alguém que vai dar efeito e tal, vai interagir, talvez não, talvez você dê azar nesse sentido. Talvez você não tome uma carta do oponente que interaja, talvez sim, talvez dê pra você tomar uma carta do oponente que vai ser interação no teu lado. Mas talvez seja só alguma carta que seja importante pro oponente, sabe? Enfim, é isso aí que você faz. E aí você tem um monstro no teu lado que é um monstro, que é do oponente que você tá controlando. Se ele batalha, os bichos não morrem. E aí o outro efeito é que se esse Fusion invocado card que você controla é destruído por efeito do oponente, você toma controle de qualquer número de monstros que ele controle, tá? É isso que esse monstro faz. É o boss do deck, mas eu achei esse boss muito, muito broxa, tá? Mas enfim, ele pode tomar um monstro do oponente e pode ser bom pegar esse monstro do extra deck, mas poucas vezes é capaz de você fazer ele poucas vezes. Porque pra fazer ele tem que usar essa spell, que é a Recahand Tartarus. Ela tem 2 efeitos, uma spell quick, que se você controla um Recahand, você escolhe um spell trap onde controla retorna pra mão, ou você faz fusão de um Recahand do extra deck por banir materiais do teu campo e ou cemitério. E aí se você usou um face-up monstro que você controla, que faz parte do que era do oponente, você pode tratá-lo como Recahand. Então, se você deu algum dos efeitos dos monstros que pegam o monstro do oponente pra você, ou se você usa Mind Control, que pode ser uma carta boa pra se usar nesse deck, sabe, Widow Ankle Take, cartas nesse sentido, que tomam carta do oponente pra você, de repente, você economiza nos materiais, porque você pode usar esses monstros pra essa spell, pra fazer o Recahand grandão. Então, é mais ou menos assim que funciona o deck. Nós temos as traps. Caralho, o Liverpool tomou um gol do Murilo, tá bom? Nós temos aqui as traps, né? A counter que nega monstro e invoca o monstro que você negou e destruiu pro teu lado. Nós temos também a outra counter Recahand que nega spell trap e se você nega, destrói e seta essa spell trap no teu campo. Por fim, a última carta, que é a carta que tem o nome do deck, Recahands, é uma carta que você ativa e na ativação você pode mandar uma outra carta, qualquer carta, que você controla pro cemitério. O efeito dela é: adicione um Recahand monstro deck pra tua mão. É um rota muito bom. Só que, se você mandou uma carta na ativação dessa carta, se você ativou ela mandando outra carta pro cemitério na ativação, você tem um efeito extra, que é setar um Recahand spell trap do deck pra tua mão. Muito bom. Agora, o outro efeito é, você pode banir essa carta do teu cemitério porque sim, e aí o oponente compra uma carta e ele descarta uma carta. Por que eu daria esse efeito de fazer o oponente comprar uma carta e ele descarta uma carta? Não é Dark World Genius, que os dois compram e descartam, é só ele que compra e descarta. Por quê? É mais ou menos igual o Generator. O Generator tem formas de você forçar o oponente a comprar uma carta, porque quando o oponente compra uma carta, triga a tua Field Spell, triga o teu bicho, triga os teus efeitos. Aqui é igual, se eu tenho esses caras aqui na minha mão, eu posso dar essa spell do cemitério, e aí como eles só se invocam da mão, se o oponente adicionar cartas, essa spell obriga o oponente a comprar uma carta e descartar uma, e isso triga os meus Recahands na minha mão, teoricamente. Então, é uma tentativa de dar um valor a mais pra esses bichos, pra eles não serem apenas reativos. Eu posso tentar fazer eles serem proativos, o que tem o seu nível de ser interessante. Mas como vocês puderam ver, é um deck muito do esquisito, cara. E sinceramente, se você fosse montar isso aqui como um deck, você ia fazer usar isso aqui em Tree Off, isso aqui em Tree Off, mas esses amigos aqui são muito esquisitos de você ficar usando múltiplos deles, tá? Mas muito esquisito. Você pode tentar usar ele pra tentar fundir em algum nível e tal, mas são muito ruins, tá? Muito ruins. Agora a gente passa pra tentar dar uma olhada
no que você faz com esse deck, né? Então, trocando a tela, o que a gente consegue, e aí eu não deveria ter deixado essa thumb, o que a gente consegue fazer com essa engine, mano? Basicamente aqui a gente vai tentar fazer o seguinte, o que é que eu consigo fazer com o Anjo Ibel na minha mão? A gente vai começar a jogar, Stand By Me fez o efeito do Ibel, eu mostro ele, e aí eu vou voltar ele pro deck e invocar um Rekka Hands do deck. Esse Rekka Hand que eu invoco do deck, ele faz pouquíssimo, tá? Mas aqui a gente vai voltar pro deck pra invocar o Gigas. Então, um summon feito. Um movimento, digamos assim, eu fiz um movimento de jogada. Efeito desse Gigas que eu invoquei. Eu vou olhar 3 cartas do topo do deck do oponente e se eu encontrar um monstro eu invoco ele pra mim. Muito provavelmente eu vou encontrar. Mas se eu não encontrar, acabou a jogada. Se eu encontrar, eu invoquei o bicho pro meu lado. Agora, eu tenho um Illusion, ou Rekka Hands, né? E um monstro que era controle do oponente. Então eu tributo ambos pra poder invocar a minha fusão, o Jauza. E aí eu vou dar efeito do Jauza para buscar uma carta Rekka Hands, e aí eu busco a Rekka Hands, a Spell. Eu posso ativar a Spell e pegar um monstro, aí eu pego a Yadel se mostra, volta pro deck, e eu pego uma counter, eu seto uma counter e acabou o meu turno. Mas como eu tenho uma carta aleatória, eu quero mostrar com essa carta aleatória, eu ativo ela jogando a carta fora. E aí se eu estiver indo primeiro, eu posso fazer isso com Fua, por exemplo. Enfim, e aí agora eu posso pegar a Yadel. E como eu joguei uma carta fora na ativação, eu seto uma Spell Trap Rekka Hands. Eu setei aqui a que nega monstros, beleza? Agora eu vou dar efeito da Yadel da minha mão, revelo ela, volto ela pro deck e busco uma trap, uma Spell Trap Rekka Hands. Peguei a outra counter, seto as 2 counters e passo o turno. Então basicamente isso aqui é o que o deck faz, tá? Olha os movimentos que eu fiz. Eu fiz o movimento do monstro que se revela e invoca um do deck, um movimento. Eu dei efeito do bicho que foi invocado, olhei o deck do oponente e torço pra acertar. Se eu acertar, eu invoco pro meu campo, 2 movimentos. O terceiro movimento, Contact Fusion. Quarto movimento, Buscada. Quinto movimento, e aí eu pego a Spell, né? Ativo a Spell, tributando e seto do deck. O monstro que eu busquei volta pro deck e pega uma Spell Trap e eu seto. Acabaram os movimentos. É muito pouca coisa que você faz. Mas mesmo assim, você precisa de X cartas. É demais ficar usando as 2 counters? Pode ser. Pode ser que seja demais eu usar as 2 counters. Mas como você pôde ver aqui, o deck funciona muito mais como sendo uma mini engine. E é isso que ele é. Ele não é... Com as cartas que tem hoje, ele não tem competência, as cartas não têm poder, não têm valor para serem boas individualmente, eu acho, para ser um deck sozinho, para ser um deck fechado. É meio trabalhoso de fazer algumas coisas, sabe? Até de fazer volume de monstro no campo é trabalhoso com esse deck. Mas pegar essas counters aqui é muito tranquilo de se fazer. E aí você tem esses bichos de Illusion que se seguram em campo porque eles não morrem, pelo menos não em batalha. Então tem-se esse apego, tá? Então é isso que o Rekka Hand faz. Como engine, na verdade, você pode fazer jogadas maiores e tal, fazendo o deck mais puro, mas o deck não tem normal summon, então falta muita coisa. Significa que ele é um deck que foi lançado para ser uma engine para deck Illusion. E qual deck Illusion que também faz fusão que a gente consegue pensar em usar? É aí que entra as cartas do deck de Quimera, tá? Porque se você não lembra, o deck de Quimera interage com as cartas Illusion Overall de N formas diferentes. Então eu posso começar com o Mirror Sword Knight, o Normal Summon Sword Knight tributa para eu poder invocar um Baphomet do deck. O Baphomet, quando é invocado, ele pega uma Quimera Fusion e o Gazelle, né, basicamente. Então eu pego aqui esse Beast de nível 4, ok? Ativo a Quimera Fusion, fundo um da mão e um do campo e lanço a Quimera que descarta na end. Eu vou trigar os 3 efeitos. Baphomet para reviver um Illusion, o Gazelle para buscar um Illusion e a Quimera para descartar uma do oponente na end. O Baphomet reviveu aqui o Mirror Sword Knight, tá? E aí o Gazelle pega uma Apprentice. Aqui na buscada do Gazelle, se ele é usado como material de fusão, ó, eu pego um Illusion Monstro deck pra minha mão. Então o Gazelle aqui, ele já é uma boa ponte, porque ele interage com um tipo, ele interage com Illusion. Então ele pega qualquer Illusion do deck. Eu posso pegar a Apprentice, como eu fiz, mas eu posso pegar direto o Rekka Hands. Significa que você também pode usar com Branded. Tem esse vídeo aqui em cima, que o Mark postou hoje já, tá? Que eu vou deixar linkado pra você assistir, que ele mostra lá a versão desse deck aqui com Branded. E aí se você der um Branded Fusion pra fazer um Lindworm jogando o Albaz e o Gazelle do deck, conectou, você tá jogando de Branded Rekka Hands. E aí o Gazelle pega um Illusion, você pega a Ib ou Yadel, enfim, e você tem que ter monstro, né? Tem que ter monstro pra counter ficar on. Você vai ter que fazer a fusão e pegar a counter, e é isso aí, você tem uma camada a mais de Branded pra fazer nesse deck. Dá pra fazer. Aqui eu peguei a Apprentice, porque a Apprentice, ela entra da mão, descartando uma carta, por isso que essa carta tá aqui no cemitério. É claro, eu poderia só descartar essa Quimera Fusion pra fazer jogada com uma carta, mas não é o meu ponto aqui, né? Vou dar o efeito da Apprentice, vou descartar essa carta extra, invoquei a Apprentice. Apprentice, quando ela é
invocada, ela busca também qualquer Illusion do deck pra minha mão. E aqui sim eu peguei um Rekka Hands, peguei a Yadel. Eu peguei o bicho errado, inclusive, né? Não é pra ser a Yadel. Eu vou voltar ela pro deck e vou pegar o bicho certo. É pra ser a Ibel. Então, com essa Ibel, eu dou o efeito dela. E aí eu volto ela pro deck e faço agora aquele meu One Card Play de Rekka Hands, né? Porque eu mostrei o que o One Card Play de Rekka Hands faz sozinho, pra você ver que, beleza, se eu tiver um deck que busca essa carta pra fazer essa jogada, eu tenho uma soma de interações, e não apenas o que o Rekka Hands faz, porque é muito pouco. Então aqui é bom, porque aí eu faço aqui o Gigas vai dar efeito e eu posso pegar um monstro do oponente pra mim, de novo, eu preciso acertar e tal, pra poder dar certo, e aí você pode fazer agora o Jauza, que vai dar efeito, vai poder pegar aqui a Rekka Hands. Aqui depende do que você quer fazer. Se você só usa uma counter, tudo bem, você dá Rekka Hands, não tributa ninguém e busca a counter, e busca a Yadel, que volta pro deck e busca a counter. E aí eu tenho a counter que nega monstro e eu tenho um monstro Rekka Hands em campo. E aí eu tenho a minha interação de Quimera por trás, né? Se eu quiser passar com a interação do Mirror Sword Knight, pra ele ser negação de monstro do oponente no campo, eu tenho que passar com uma fusão em campo. Se não precisar disso, você pode juntar aqui pra fazer um rank 6, se você quiser, né? Você pode fazer um rank 6. Ou ao invés de fazer essa fusão, você poderia fazer a fusão Baphomet, que pode jogar um Sinister Necron, um Evil Hero Sinister Necron que joga de Fiend Smith, enfim, vocês já estão ligados, né? Mas aqui eu vou fazer o arroz com feijão, vou fazer como se fosse um deck mais puro, né, de Quimera com Rekka Hands. Vou tributar aqui essa Apprentice pra pegar a Yadel, porque eu quero que a Quimera fique em campo pra deixar ligado o Sword Knight como negação. E aí eu peguei a Yadel e setei uma trap do deck. Efeito da Yadel, volta ela pro deck, e aí eu posso pegar a outra counter, né? E aí eu seto a counter, seto a Chimera Fusion, passei o turno, e é isso aí. No turno do oponente, esse Sword Knight pode tributar pra poder invocar outro bicho do deck, e aí depende como tá a tua deck list, e aí você tem setup de Guardian Chimera, e além de jogar com o Chimera como você sempre jogou, você tem o aparato de usar Rekka Hands, e usar Rekka Hands te dá counter traps a mais de interação e formas diferentes de jogar, o que pode ser interessante. E aí é por isso que a forma de ter Rekka Hands é mais ou menos essa aqui, que eu preciso trocar um pouco aqui o layout, né? Só pra gente poder acompanhar. E aí, rapidinho, esse é mais ou menos um layout do que você precisa. Depende no foco que você quer dar. Você quer usar o Godus aqui pra poder dar um Didi Crow no oponente? Pode ser que seja preciso. Tem um monte de giro que você pode fazer com esse deck, tá? Com essas cartas também. Um monte de giro e movimentações. Por exemplo, se for o caso, você pode, no meio do turno do oponente, você pode chegar com a tua Chimera Fusion pra poder fazer um Baphomet. Esse Baphomet, ele pode dar... Caralho, por que caiu se eu tô literalmente com a tela aberta? O Baphomet, ele pode dar efeito, e aí ele pode jogar um dos Rekka Hands, que se eu tiver passado pelo outro, ele pode reviver, né? Então eu posso fazer esse Baphomet, no meio do turno do oponente, que ele vai dar efeito, ele pode jogar a Ibel, porque a Ibel, se ela vai pro cemitério, ela pode escolher um Rekka Hand no cemitério e reviver ele. De repente eu posso fazer a jogada em que o Godus foi pro cemitério, então eu revivo o Godus no meio do turno do oponente, tá? Então pode ser que eu possa fazer uma fusão no meio do turno do oponente, e essa fusão eu fiz usando o Gazel. Então imagina, eu vou dar efeito do Gazel, eu vou fundir no Baphomet e eu vou dar efeito do Gazel. O Gazel pode pegar o Godus, se o cara buscar uma carta, o Godus entra e eu tenho uma interação. Isso pode rolar também, porque o Gazel pega qualquer Illusion, e eu posso pegar os meus Rekka Hands tranquilamente. Ou então eu posso poder manipular o meu deck para que justamente a Ibel invoque esse Godus, por exemplo, porque é quem faz a interação acontecer, é só ele, tá? Só ele. Se você quiser, você pode fazer essa Trap Quick aqui pra interagir com o monstro, com o Spell Trap do oponente, ou fazer a fusão grandona e tal, mas como vocês podem ver, é muito esquisitinho. Mas o que esse deck te dá é a possibilidade de ter diversidade nos Illusion que você vai fazer, e aí ele não te poupa de jogar bem em volta de draw, porque se ele revelasse, ele faz um summon, né, de um Rekka Hand do deck, mas o Rekka Hands, eles não, os monstros, né, que você invoca com a Ibel, não interage com o Illusion, ou seja, o Rekka Hand não vira o teu deck de Quimera, então, porque ele não interage com Illusion, né? Se esse Rekka Hands aqui que você mostrou invocasse um Rekka Hand do deck e esse Rekka Hand que vem do deck buscasse um Illusion, por exemplo, você poderia transformar a parte de Rekka Hand em Apprentice ou Mirror Sword Knight, mas isso não acontece. Então, e ele não te ajuda a jogar em volta de draw porque você precisa buscar as counters, a não ser... Essa carta, ela busca, ela seta a trap do deck? Seta, mas ela só seta depois que ela buscou um monstro. Então, ainda assim também, você não tá jogando, salvando o teu deck, jogando em volta de algumas paradas, sabe? É mais pra usar. Sinceramente, é mais pra usar. Talvez seja melhor fazer um deck de Quimera sem Rekka Hands.
Talvez seja, mas você ganha interações a mais. E aí o deck tem o seu nível de camada de ser interessante. Particularmente, eu não gostei muito dessa engine, mas é isso que acontece quando a Konami não rouba na mecânica. Como eu já disse várias vezes, nós estamos com um nível de absurdo tão grande, a Konami vai testando o nível de absurdo, nível de absurdo, nível de absurdo, que se o deck não tem o Mathmax circular, se o deck não tem um bicho que mostra uma fusão do extra deck, se invoca e entra e busca, não é Special Summon, que é extensor, starter e buscada, tudo ao mesmo tempo, o deck não vai pra frente no formato, é simplesmente isso. Tá? Porque a Konami anestesiou a gente, estamos anestesiados com relação a isso. Se o deck não tem essas características, ele não vai pra frente. Porém, eu ainda gosto que existe esse tipo de deck, ainda gosto. Gostei dos decks dessa coleção, tá? Eu achei o Killer Tani bem interessante e criativo, na forma que ele usa apenas o Tani, que ele pode usar o monstro na mão. Eu gostei do Killer Tani. O deck de Genecraft, cara, é um deck muito esquisito, mas é muito show a forma com que ele roda. Tem uma parada que a gente nunca viu, que é um trigger flip. Ele flipa na ação do oponente e é muito difícil de interagir com o Genecraft. Então eu achei interessante a forma que eles fizeram. Esse aqui, ele é o mais comum da bola, ele é o menos criativo, digamos assim, e ao mesmo tempo ele é o pior de todos, eu acho. Mas ele dá um valor pra um tipo de deck específico pra interagir de forma diferente, não é quebrado, eles não roubaram na mecânica de fusão, até você faz o Contact Fusion roubando, mas é uma roubada difícil de você fazer, porque tem que roubar o monte do oponente. Você pode usar Zombie Vampire, que é uma carta que olha, que mira as cartas do deck do oponente e invoca pra você, e aí deixa o teu Recahand fusão on, se você tiver um Illusion e um monstro que você invocou pelo Zombie Vampire, por exemplo, pode ser bom. E aí, se é bom usar o Zombie Vampire, né? Você pode... Eu vou até colocar aqui, ó, que eu esqueci de falar isso. Zombie Vampire. Você pode usar o Zombie Vampire, porque aí ele mila 4 do deck do oponente, invoca um do oponente pra você, esse cara aqui. E se ele é bom de ser feito, você pode fazer esse deck com quem? Mitsurugi. Que o Mitsurugi faz rank 8, então você pode deixar o Murakumo sobrando, o Habakiri e o Mitama viram o Zombie Vampire, e aí é claro que basta você ter a Ibel. Se tiver a Ibel, tá tudo bem, então a Ibel invoca o Illusion, que mesmo que o Illusion errar o monstro do oponente pra roubar pra você, o Zombie Vampire vai acertar. E aí você tem a fusão de Recahand, jogada de Mitsurugi, plus counter, dá pra você fazer também, sabe? Então é meio que só isso aí que esse deck faz. Bom, o que vocês acharam? Valeu, falou e até mais, tchau.